Graças a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos poder dar graças a Deus? Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos desde já, os irmãos que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Todos sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém, irmãos? Abra as Escrituras Sagradas no Evangelho de Mateus, capítulo 8, o versículo de número 5 mesmo. Amém? O tema está aqui, o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Amém, igreja? Senhor Deus soberano, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos a Ti agora no nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, primeiramente agradecemos o Senhor pela rica oportunidade que nos deste hoje. Ó Pai, de estar aqui hoje na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Ó meu Deus, eu sei que cada um que veio aqui hoje, meu Pai, o Senhor tem algo para falar, para edificar, Senhor. O Senhor fará algo, meu Deus, segundo a sua grandeza, segundo a sua misericórdia. Ó Deus, o Senhor vai libertar, curar, transformar. Ó Deus amado, Deus fiel, venha surpreendendo cada um de nós, Senhor. Surpreenda a Tua igreja, meu Pai. Ó Deus, fala por meio da Sua palavra, edificando a nossa vida, porque a Sua palavra é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluias. Ori canta lamaste calamasturimicanda lamastúria. Ó meu Deus, damos graça pela tamanha salvação e misericórdia para conosco, Senhor. Ó meu Deus, que a Tua graça venha se estender a todos quantos, ó Pai, ainda a Tua graça não foi manifestada, Senhor. Ó meu Deus e Pai, meu Deus, salva mesmo, Senhor, meu Pai, nossa casa, nossa família. Salva aqueles a qual, meu Pai, ainda não experimentaram, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, da maravilha da salvação, da paz de Espírito, da alegria que veio do Espírito Santo. Oh, grande Deus amado, Deus Senhor e verdadeiro, edifica por meio da Sua palavra poderosa. Oh, Deus, em nome de Jesus, as nossas vidas. Em nome de Jesus, assim oremos. Amém, Jesus. Pode assentar, igreja. Pode glorificar o Senhor Jesus, aleluias, glória, glória, glória a Deus, graças a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, aqui nesse texto, a Bíblia, ela é bem clara em dizer que não só esse centurião aqui, mas todos aqueles os quais seguir o que ele fez, o Senhor também vai atender a oração. A Bíblia fala desse homem, que quando Jesus entrou em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Um centurião, igreja, era um oficial romano, que ele estava sob o comando de 100 soldados romanos, porque na época de Israel, o povo de Israel estava debaixo do jugo de Roma. Embora Herodes governava Jerusalém, mas quem governava mesmo e mandava ali eram os romanos. E aqui nesse texto está falando, irmãos, que esse centurião, se você ler o contexto dessa história aqui, você vai perceber que esse centurião, ele não reconheceu Jesus como mestre, assim como Nicodemos em João no capítulo 3, Jesus vai dizer a ele que era necessário ele crer. Jesus vai usar a expressão dizendo para ele que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus estava dizendo que ele não estava enxergando quem estava na frente dele. Agora a Bíblia vai dizer claro aqui que esse centurião, ele sabia quem estava na frente dele. E ele vai chamar Jesus de Senhor. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que a maioria que eles criam que Jesus, ele era o Filho de Deus, ele chamava Jesus de Senhor. E esse centurião, quando Jesus ele entrou em Cafarnaum, ele viu a oportunidade que ele tinha. Ele viu a oportunidade que ele tinha. E a Bíblia fala que ele vai dizer para Jesus: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado.
Ele tinha, meus irmãos, um empregado, um servo que estava na casa dele, ali, como empregado, mas ele tinha também, sob o comando dele, 100 soldados romanos. E ele chega aos pés de Jesus, vendo a oportunidade, porque Jesus estava ali, Jesus já fazia muitas maravilhas, e a Bíblia fala que ele chegou, meus irmãos, e ele fez o quê? Ele rogou-lhe, ou seja, ele rogou-lhe, ele humilhou para Jesus, ele humilhou, meus irmãos. Não é a gente chegar, humilhar para uma pessoa, não é você chegar e falar assim, olha, faz isso para mim, somente, não, igreja. Ele chegou e humilhou perante Jesus Cristo, ele começou ali humilhar, clamar a ele, implorar. Ele começou a implorar, começou a clamar e pedir a ele. Eu imagino que a Bíblia não fala claramente, mas eu imagino ele ali ajoelhando, ele reconhecendo Jesus como mestre, começou a rogar a Jesus, começou ali a clamar, pedir, insistir, meus irmãos, para que Jesus fizesse algo a favor do seu servo, do seu empregado. Igreja, sabe a primeira lição que nós aprendemos aqui? Que para que o Senhor venha atender a nossa oração, nós temos que nos humilhar para Jesus. Nós temos que nos humilhar, nós temos que rogar a Ele, temos que pedir, temos que clamar, temos que insistir. Muitas das vezes nós chegamos, oramos a Deus, falamos, Senhor, eu quero que o Senhor faz algo para mim, Senhor, me dá um emprego, Senhor, abre as portas para mim. A pergunta que Deus está fazendo hoje nesse texto é, você está fazendo igual o soldado romano? Você está insistindo, você está clamando, você está humilhando? Porque para Jesus atender a igreja, Ele tem que ver a nossa humilhação, o nosso arrependimento. Ele tem que ver que você está humilhando, que você está clamando, que você está pedindo. Ele quer que nós insistimos. É por isso que ele vai falar que quando você quiser algo da parte de Deus, no nome de Jesus, você entra dentro do seu quarto, fecha a porta e ore ao Pai Celestial, que Ele está vendo o seu clamor, a sua oração. E por que ele fala para você fechar a porta do seu quarto? Porque ninguém precisa saber o que você está falando com Deus, porque aqui você está falando de maneira particular com Deus o que você precisa. Jesus poderia falar assim, não, vocês podem orar só quando eu estiver junto com vocês, vocês me pedem. Não, a hora que você estiver na casa de vocês também. Isso significa insistência. Lucas capítulo 18, a Bíblia fala daquela mulher que insistiu com aquele juiz iníquo, insistiu tanto, até que aquele juiz que era iníquo, igreja, o texto faz questão de dizer bem claro que ele era iníquo, ele não respeitava homens, ele não fazia vontade de ninguém, mas aquela mulher insistiu tanto, que ele pensou assim, eu vou fazer o que essa mulher está pedindo, só para ela parar de me importunar, para ela me deixar em paz. Aí a Bíblia fala que aquele homem foi e resolveu a causa daquela mulher. Aí sabe o que o texto vai dizer? E vosso Pai que está no céu, porventura quando ele vier, ele vai achar fé na terra? Sabe o que ele está dizendo? Ele vai achar os servos deles, a igreja, clamando, pedindo, rogando? É isso que o texto está dizendo. Olha, insista, clame, porque aquele juiz iníquo, ele queria se ver livre da mulher. Agora Jesus não quer se ver livre de você, mas ele quer que você ore a ele. Aleluias! Ore me calamassuriana gai, aleluia! Glória a Deus! E ele, meus irmãos, ele rogou, ele insistiu, ele pediu, ele clamou. E ele disse, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e ele está violentamente atormentado. E Jesus, meus irmãos, ele vai dizer a ele, eu irei e lhe darei saúde. Só que quando Jesus falou para aquele centurião, que ele iria na casa dele, para que ele curasse o seu empregado, o seu servo, aquele centurião, no versículo 8, ele vai dizer a ele, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Quando Jesus falou assim, olha, eu vou lá curar ele. A Bíblia fala, meus irmãos, que aquele soldado, olha a fé dele, igreja. Ele pensou assim, quando ele usa essa expressão aqui, ó, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Qual que é um dos antônimos da palavra digno, igreja? Indigno. E essa palavra indigno, no sentido ético e moral, ela quer dizer o quê? É como se você estivesse falando assim, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, eu não sou bom, eu sou pecador.
E eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, dentro da minha casa. Eu não sou digno. Aí ele vai dizer assim, olha, só que tem um porém. Eu sou um homem de autoridade, tem soldados às minhas ordens. Quando eu mando um ir, ele vai. Quando eu mando ele vir, ele vem. E olha esse detalhe aqui, igreja, que ele vai falar assim, no versículo 9, ele vai dizer assim, ó, e ao meu criado faz isto e ele o faz. Ele está falando, Senhor, do mesmo jeito esse criado, e aqui quando ele fala aqui, ele está se referindo ao que estava doente. Presta atenção para você ver, ó. E ao meu criado faz isso e ele o faz. Ele está dizendo, Senhor, esse meu criado que está doente também, ele é do mesmo jeito. Quando eu mando ele fazer alguma coisa, ele faz, mas agora como que ele vai fazer se ele está doente? Ele também está sobre as minhas ordens. Aí ele vai dizer o que para Jesus? Olha o que ele diz aqui, o versículo 8. Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho autoridade sobre os meus soldados, mas eu não tenho a autoridade que tu tens. É somente uma palavra que o Senhor der, o meu criado, ele vai ser curado, ele vai mudar da situação, ele vai melhorar, ele vai ser curado. Meus irmãos, quando Jesus ouviu aquilo, meus irmãos, Jesus mesmo vai dizer, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Sabe o que Jesus quer dizer? Ele está dizendo assim, olha, ele, além dele humilhar e não permitir que eu entre na casa dele, ele ainda tem fé que eu vou dar uma ordem, o servo dele vai ser curado agora. E Jesus vai falar, olha, em Israel eu não vi um homem com tanta fé. Além, meus irmãos, dele ter fé para ser curado, sabe o que ele fez? Ele humilhou, ao ponto de dizer, Senhor, não entre na minha casa. Igreja, isso aqui é humilhação. Isso aqui ele está dizendo, eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou digno. Ele aqui está reconhecendo os seus pecados. Sabe, meus irmãos, outra questão que nós devemos aprender é que quando nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, humilha diante de Deus, Ele está pronto a fazer o que você está pedindo, porque não adianta nós tentar esconder para Deus quem nós somos, Ele conhece, Ele sabe. Cada pessoa pode ver do jeito que quiser, mas a Bíblia fala, meus irmãos, que do céu Deus contempla todos os homens da terra. Isso quer dizer o que, igreja? Que nós temos que humilhar para Deus e orar e falar, Senhor, perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas, eu sou pecador mesmo, eu sou falho, o Senhor me ajuda, tem misericórdia de mim, atende a minha oração. Aí Ele vai atender a sua oração, porque Ele sabe que você humilhou perante Ele. Tem muita gente, meus irmãos, que Deus não atende a oração, sabe por quê? Porque Deus não está vendo humilhação. É humilhar e falar, Senhor, eu sou pecador mesmo, eu sou falho. Mas, igreja, é falar o que vem dentro do coração, o que está dentro do coração. Senhor, eu sou pecador mesmo, Senhor, eu sou falho. O Senhor me conhece, Senhor, mas eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. A Bíblia fala, meus irmãos, de Jairo. Ele estava cego ali. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a gritar o quê? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele humilhou para o Senhor. E quando humilha, meus irmãos, Jesus atenta para aquele que humilha. Por isso que Jesus falou assim, quem que é esse que está gritando aí? Pode trazer ele aqui. Aí Jesus chegou para ele e falou assim, o que tu queres que eu faça? Senhor, eu quero enxergar. Então já pode enxergar. Aleluias! Ore massurimicanda labassúrias. Glória a Deus. Ele quer ver você humilhar, Ele quer ver você falar, confessar. Igreja, quando Ele fala assim, Senhor, não entra, eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa. Eu te faço a pergunta para você hoje. Se Jesus hoje estivesse aqui na terra e Ele quisesse entrar na sua casa, eu tenho certeza que você ia falar, não, pode entrar. Pode entrar na minha casa, Senhor. Não, eu não vou perder essa oportunidade de o Senhor me visitar e entrar na minha casa. Eu não vou perder a oportunidade. Mas uma coisa eu duvido que não aconteceria. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu quero que o Senhor vá na minha casa. A Bíblia fala de Zaqueu, que ele estava em cima de uma árvore, ele queria ver Jesus, ele era de baixa estatura, a multidão impedia que ele enxergasse o rosto de Jesus, porque ele queria conhecer Jesus, e ele subindo em cima daquela figueira, quando Jesus falou assim, Zaqueu, desce depressa, Jesus já revelou o nome dele, desce depressa que hoje me convém posar na sua casa. Igreja, olha aqui, ele falou assim, não, Senhor,
Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, não. Mas ele fez igual o centurião fez. Sabe o quê? Ele humilhou perante Jesus e reconheceu os seus pecados, a ponto de falar para Jesus assim: olha, Senhor, a partir de hoje eu vou restituir quadruplicado as pessoas que eu roubei, as pessoas que eu defraudei, tudo de mal, Senhor, que eu fiz para as pessoas, eu vou pagar com bem. Ou seja, quando Jesus vai entrar na casa de alguém, meus irmãos, se a pessoa humilhar, o Jesus faz o que a pessoa está pedindo e está clamando. Aleluias! É claro que hoje Jesus não está aqui fisicamente. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Jesus habita em nós. E quando nós clamamos também, nós humilhamos perante Ele. Ele atende a nossa oração. Quando você humilha. Sabe o que ele está dizendo para você e para mim hoje? Se você humilhar, se você fazer igual esse centurião aqui, e reconhecer os seus pecados a ponto de você mesmo reconhecer que eu não posso nem entrar dentro da sua casa, eu vou ter misericórdia de você. E realmente, igreja, tem pessoas que Jesus estivesse na terra e falasse assim: eu vou lá para a sua casa. Ele falaria na hora: Senhor, eu não sou digno, o Senhor não vai entrar na minha casa. O Senhor não vai entrar lá. Mas Jesus, se eu fosse perguntar, ele ia falar: por quê? O que tem na sua casa que eu não posso entrar lá? Não, o Senhor não vai entrar na minha casa. Eu não sou digno. Agora presta atenção aqui, igreja. Quando ele fala eu não sou digno, é porque ele estava reconhecendo que ele era um pecador diante de Deus. Mas tem muitos que não ia ser por causa disso não, irmão. Ia ser por causa de outras coisas. Não, o Senhor não vai entrar na minha casa. Não. Jesus, ele nos conhece, igreja. Ele nos conhece. Aleluias. Ore canta lamaste lamassuriana gai. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Se o pastor falar assim: eu vou lá visitar você, viu? Prepara aí que amanhã eu tô indo. A irmã vai arrumar a casa, vai preparar tudo, fazer um lanche, tudo, né? Mas se for de surpresa, Jesus, ele quer que nós humilhamos para ele. Igreja, olha aqui, no versículo de número 10: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olha aqui, igreja, naquele mesmo momento o seu criado, ele sarou daquela enfermidade. E sabe o que Jesus vai revelar aqui? Jesus está dizendo assim: olha, não é só esse centurião que teve fé. Vai vir do Oriente, do Ocidente, de todas as nações, e eles vão assentar com o Senhor no reino dos céus. Vai estar junto com o Senhor dos reinos dos céus. Aleluias. E a Bíblia, e ele vai dizer o quê? Que os filhos do reino, aqui ele está falando para Israel, eles rejeitarão, mas muitos aceitarão. E muitos, eles vão ser salvos. Meus irmãos, e atentando aqui para um detalhe, Jesus vai dizer assim: ó, vai, como creste, te seja feito. Jesus poderia falar assim: não, como eu creio, te seja feito. Mas Jesus não falou isso não. Jesus falou: como você creu, seja feito o que você quer. Isso quer dizer o que, igreja? Que se nós tiver fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ter autoridade de fazer um monte ser lançado do mar. Os discípulos ficou surpresos de Jesus chegar, procurar ali frutos ali numa figueira, e não tinha. Aí Jesus deu a ordem, ela secou na hora, e eles ficou surpreso. Ela secou. Nunca mais nasça fruto de ti, porque quando Jesus chegou, ela não tinha fruto, e Jesus queria comer um fruto daquela figueira. E eles ficou surpresos. Sabe o que Jesus vai dizer para eles? Assim vai ser vocês também. Se vocês tiver fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, o que vocês pedir, o que vocês clamar será feito. Olha, igreja, o que é fé? É confiança. É quando você confia que ele vai fazer. Mas só que a Bíblia vai dizer que a fé é um dom de Deus. Se eu não me engano, 1 Coríntios, no capítulo 12 ali,
Que fé? Não a fé salvífica, mas a fé na qual a pessoa crê que Jesus pode curar, pode libertar alguém, libertar do vício, da bebida, do cigarro, das drogas, curar uma enfermidade. É um dom. É por isso que a pessoa tem que crer, pedir a Deus fé como um dom. Senhor, me dá o dom da fé, Senhor, para que eu possa pedir, possa clamar, o Senhor possa fazer. E é através da oração que a gente consegue. Para você ser abençoado e ver Deus agir na sua vida, nós precisa ter fé. Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai agir, eu tenho fé que o Senhor vai fazer, mas também tem que rogar, tem que humilhar perante Deus para que Ele atenda a nossa oração. Tem que humilhar a igreja. Se você não insistir na sua casa, se você não insistir na igreja, numa campanha, por que a gente faz campanha? Para ver se alguém vai insistir na oração para que Deus faça o que Ele está querendo. É por isso que tem campanha na igreja. Olha, igreja tem campanha, vamos fazer campanha. Vamos fazer campanha de libertação, de cura. Vamos fazer campanha aqui para Deus abrir as portas, para Deus repreender o diabo, as forças malignas. Campanha é perseverança. É por isso que a igreja tem essa estratégia de fazer campanha, porque a campanha faz com que a pessoa insista. Agora, se não fazer campanha, a pessoa vem um dia na igreja, pede a Deus, não acontece o que ela quer, ela sai, vai embora e perde a fé. Não, Deus, não sei, eu posso conjecturar aqui, né? A pessoa pode pensar, não, Deus não está naquela igreja, ou Deus não atende a oração, é Deus que não quer fazer. Não, a Bíblia fala que Deus quer que nós insista. Esse homem aqui, igreja, eu citei sobre a passagem do juiz iníquo. A Bíblia faz questão de dizer para você insistir em oração. Interessante que esse homem aqui, ele não insistiu muito. Por quê, igreja? Tem pessoas que ele tem fé, ele não precisa insistir. Mas ele tem, é um dom de Deus. Ele ora, Deus atende. Uma vez uma irmã falou para mim, falou, irmão, tem tanta fé que tem coisas que eu peço a Deus que à tarde Ele faz. Eu amei, irmã. Mas tem coisas que não é assim. E eu tenho certeza que ela que tem fé, não é tudo que Deus faz o que ela quer. Por quê? Dependendo do que você quer, você precisa de uma fé maior ainda. É por isso que a Bíblia fala, dando o exemplo do grão de mostarda. Por quê? Tem pessoas que têm uma fé mais pequena e tem pessoas que têm uma fé maior ainda. Não é todas as pessoas que têm fé que a fé, a pessoa crê do mesmo modo. Eu creio que Deus vai fazer um milagre ali. Ora e Deus faz. Tem pessoas que têm fé também, mas ele ora e Deus não faz. A fé, igreja, a gente despreza muito em relação de falar de fé. A gente despreza muito isso, igreja. Mas a Bíblia faz questão de dizer bem claro que a fé é o que faz Deus agir na sua vida. A Bíblia fala aquela mulher de fluxo de sangue. Quando Jesus curou ela, Jesus falou o que para ela? Vai, a sua fé te salvou, não foi a minha. Eu te curei porque você teve fé que eu poderia te curar. O problema não é Deus. O problema é nós que somos carne, ser humano, somos falhos e dependemos de Deus. E de confiar em Deus. Por isso que a Bíblia fala para nós confiar em Deus. Igreja, tem pessoas que ele não tem fé, mas Deus faz o que ele está pedindo. Sabe por quê? Porque ele insistiu. Porque ele insiste. Insiste tanto, pede tanto que Deus, eu vou fazer o que meu filho está pedindo. Eu vou fazer o que a minha serva está pedindo. Eu vou fazer o que esse irmão, o que essa irmã está pedindo. E quantas vezes a gente já não viu isso acontecer, igreja? Quantas vezes? E a fé, igreja... A fé é você ter certeza de algo que você não está vendo, mas você tem certeza que Deus vai fazer. A gente, como ser humano, a gente passa a olhar para uma pessoa assim, tendo fé que Deus possa usar aquela pessoa, porque nós julga ela pelo grau de santidade. E a Bíblia não. A Bíblia fala que é um dom que Deus dá. Nós temos que ter fé, é que Deus possa usar alguém, ou Jesus vai curar mesmo, Jesus vai operar, Jesus vai fazer. Amém, igreja? Quando você está compreendendo? Aleluias! É por isso, igreja, que a questão espiritual, a Bíblia chega a dizer bem claro que é individual. Individual. Olha aqui, igreja. Olha para você ver que esse texto aqui de Mateus capítulo 7, 22, não confunde a nossa cabeça. Eu já vou finalizar. Olha se não confunde a nossa cabeça. E Jesus vai dizer assim, naquele dia... Que dia, igreja? No dia do julgamento. Muitos vão dizer, Senhor, eu expulsei demônio. Olha aqui, olha se não confunde sua cabeça. Eu expulsei demônio, Senhor. Senhor, mas eu profetizei. O Senhor me usou para contar a vida da pessoa inteira. Foi edificada a pessoa. O Senhor me usou nos milagres. Senhor, eu orava, pessoas eram curadas, transformadas. Olha se não confunde sua cabeça aqui. Aí a Bíblia fala claramente... E eu lhes direi abertamente, afastai-vos de mim, vós que praticais
Não confunde sua cabeça? Mas como assim, Senhor? A pessoa profetizava, tinha dom de milagre, de maravilha, expulsava demônios, o Senhor ainda vai dizer para ela naquele dia, para trás de mim, voz que... Olha o que vai dizer ainda. Eu nunca vos conheci. Mas como assim? Essa palavra, eu nunca vos conheci, sabe o que ela significa, igreja? Eu nunca tive comunhão com você verdadeiramente. Porque eu diz na minha palavra que aquele que pagar o preço, eu vou dar os dons. Mas você, só que faltou comunhão comigo. Não confunde a cabeça, igreja? Como que Jesus vai falar para alguém isso? Senhor, mas expulsou demônio, fez maravilha, fez prodígio. Igreja, sabe por quê? Deus é tão misericordioso que os nossos pecados, as nossas fraquezas, não anula a misericórdia de Deus. Não anula a misericórdia de Deus. É por isso que você tem que ter fé. Se você tiver fé, você verá Deus agir na sua vida. Ah, irmão, mas eu não tenho fé. Começa a orar e pedir a Deus para aumentar a sua fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero ter fé, eu quero crer de verdade. Eu quero crer que o Senhor vai agir quando eu orar, o Senhor vai fazer a obra quando eu orar. Porque quando você ora e você pede a Deus, aí vem na sua mente assim: será que Deus vai fazer? Eu sou falho, sou pecador, eu não mereço. É isso que o centurião fez, igreja. Eu sou pecador, eu não sou digno que o Senhor entra na minha casa. Só que ele tinha fé. Eu sou pecador, eu sou falho, mas eu sei que ele pode fazer porque ele é um homem de autoridade. Aleluias. Amém, igreja? Pode louvar a Deus com as palmas. Aleluias. Amém. Fique de pé, irmãos. Vamos orar.